José fazia parte de uma família disfuncional. Era bisneto de Abraão e Sara. Quando Sara percebeu que era estéril, ela convenceu Abraão a procurar Agar, sua serva. Agar então ficou grávida e deu à luz a Ismael. Logo em seguida, Deus concedeu a Sara o direito de ser mãe, mesmo em sua velhice. Concedeu ela e deu à luz a Isaque. Foi aí que a rivalidade começou. Com o nascimento de Isaque, Sara percebeu que não precisava mais nem de Agar e nem de seu filho, já que o verdadeiro herdeiro das promessas de Deus havia nascido. A partir daí, os conflitos dentro da casa eram constantes. Já não era mais tolerante a presença de Agar e Ismael dentro do meio familiar. Sara então decidiu que mãe e filho fossem expulsos da casa. E assim foi feito. Agar e Ismael tiveram que sair e peregrinar no deserto. Tempos mais tarde, Isaque casou-se com Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Isaque sempre favorecia Esaú, e Jacó passou a vida toda tentando ganhar o amor e respeito do pai. Em sua vida, Jacó era um homem com passado negro. Enganou seu pai e roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Ele se arrependeu, mas como já aprendemos, o perdão não desfaz a consequência do pecado, e os erros de Jacó e os seus maus hábitos acabou por herança para sua família. Depois, Jacó foi enganado, casou-se com 2 irmãs que competiam entre si para procriar, até mesmo recrutando suas criadas para gerar filhos. Hábitos bons ou maus formam-se dentro do lar e tendem-se a se reproduzir nas futuras gerações. Somente o conhecimento da verdade divina e sua prática pode restaurar o convívio familiar. Jacó então teve 4 mulheres, Lia e Raquel irmãs e suas servas, Bila e Zilpa. Delas, Jacó teve 12 filhos, sendo eles os filhos de Lia, Rubens, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Neftali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Gênesis capítulo 35, verso 23 a 26. A rivalidade entre as irmãs se espalhou para os filhos, que cresceram prontos para brigar. No início da fase adulta, os irmãos mais velhos de José massacraram os homens da cidade de Siquém. O irmão mais velho, Rubens, afrontou seu idoso pai ao dormir com Bila, a serva de Raquel e mãe de vários filhos de Jacó. Na época em que Israel vivia naquela região, Rubens deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Gênesis 35, 22. Também Judá, outro irmão de José, confundiu sua nora viúva com uma prostituta e acabou tendo gêmeos com ela. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: "Venha cá, quero deitar-me com você." Ela lhe perguntou: "O que você me dará para deitar-se comigo?" Gênesis capítulo 38, verso 15 e 16. E quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Gênesis 38, 27. E em meio a toda essa situação,
entendemos que José cresceu naquilo que poderíamos chamar de família disfuncional. Uma família disfuncional é uma família em que os conflitos, a má conduta e muitas vezes o abuso ocorrem continuamente e regularmente, fazendo com que outros membros se acomodem com tais ações. Como o filho preferido de seu pai, pois havia nascido de sua velhice, José acabou atraindo a inimizade dos irmãos que não eram filhos da mesma mãe e tinham muito ciúme dele. A Bíblia chega a dizer que eles odiavam e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Quando seus irmãos viram que seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Gênesis 37:4. O resultado disso foi trágico. Na primeira oportunidade que tiveram, longe do olhar protetor de Jacó, seu pai, os irmãos resolveram preparar uma emboscada para o caçula e o colocaram dentro de um poço no deserto. Logo depois, venderam-no para mercadores ismaelitas que viajavam para o Egito e contaram ao seu pai que um animal selvagem tinha devorado o menino. A família de José é muito parecida com as famílias de muita gente hoje em dia. Ciúmes, brigas, mentiras, traições e até tentativa de assassinato. Na experiência de muitos, o lar, que deveria amar, cuidar, amparar e valorizar, acaba se tornando o lugar mais perigoso para se estar. Na raiz de tudo isso, existe uma profunda carência de amor. Por que as pessoas que amamos são as que mais nos magoam? É porque são delas que esperamos amor, carinho e amizade. As atitudes de pessoas que nos são indiferentes não nos atingem diretamente, mas as ações daqueles que amamos são importantes para nós, e quando foge de nossa expectativa, nos machucam. Os irmãos de José tinham fome de amor, e suas almas acabaram adoecendo gravemente, enchendo-se de ciúmes, ódio e de mentiras. Apesar de tudo isso, Deus tinha e tem um plano para as famílias disfuncionais. A família de José, que seria uma trágica família, se tornou uma impressionante saga de salvação e redenção, porque o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39:2. José prosperou, e 20 anos depois, num tempo de seca e escassez, acabou se tornando o salvador de sua família. Assim como Cristo, o rejeitado, se tornou o nosso Redentor. Quantas palavras, tanto ditas quanto ouvidas, machucam e criam abismo e rachaduras dentro de nossas famílias? Um alerta nos é dado na Bíblia. Não deem lugar ao diabo. Efésios 4:27. Mas em quais circunstâncias damos lugar ao diabo na vida em família? Quando as tribulações, desentendimentos, as opiniões divergentes e mágoas são mais fortes do que a nossa capacidade de amar. Quão infelizes seríamos se Deus tivesse nos negado seu amor, se Ele não nos tivesse amado até o fim, apesar de nossos pecados. Mas as nossas iniquidades não conseguiriam apagar o seu imenso amor. Assim também todos os membros que constituem uma família devem se amar com o amor puro e infinito, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se a sua família é cheia de discórdia, brigas e ódio, não perca a esperança. Pois assim como Deus transformou a família de José, também transformará a sua. Pois Deus transforma a tragédia em triunfo, o ódio em amor e a mágoa em perdão. Querido Deus,
colocamos em Suas mãos as nossas famílias, que elas sejam transformadas por Ti, Senhor. Que o inimigo não tenha a oportunidade de pregar o ódio e a discórdia no meio delas. Que cada membro seja um espelho que reflete o Seu amor em meio à sociedade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.